Se você acompanha os meus conteúdos, você já deve saber como é que funciona o processo da psicoterapia. É desenvolvido o processo dialético, onde a troca de falas entre o paciente e o terapeuta vai levar a um novo entendimento, uma possível ressignificação de comportamentos e sentimentos que podem ter levado a um processo neurótico ou algum dilema que o paciente possa ter, que o autoconhecimento desenvolvido pelas sessões de terapia também pode ajudar ela aí a lidar melhor com isso. Então, talvez você já tenha se perguntado, tido um devaneio intelectual, e se eu forçar esse processo e eu for me autoconhecendo cada vez melhor, aí desbravando o meu inconsciente, será que eu fico blindado assim, sem problema nenhum, atinjo um estado superior psíquico? Bem, a resposta, segundo a psicóloga Marie-Louise von Franz, é que não. Ela fala um pouco sobre isso nesse livro, Alquimia. Para quem não conhece, a Von Franz é uma discípula do Carl Jung, que é um psicólogo muito famoso, e ela é considerada a mais importante discípula que ele teve, segundo o próprio, a única que entendeu a teoria dele por completo. Pois bem, eu vou explicar já o que ela falou, só que só para minha referência não ficar desmoralizada, né, porque tem o título aqui Alquimia, eu vou explicar como é que o que a alquimia tem a ver com os estudos da psicologia analítica. O Jung teve um momento da carreira dele e que tinha um símbolo, né, que aparecia em um sonho de um paciente dele, que ele não conseguia entender exatamente o que aquilo significava. Ele pegou o manuscrito Ripley, que era um texto alquímico muito antigo, né? Não sei se dá para a gente considerar arcaico. E aí ele encontrou o mesmo símbolo que acontecia no sonho do paciente, ele encontrou acontecendo a mesma coisa, que era uma águia voando, ela virava a cabeça e ela mordia fora as próprias asas. E ele encontrou um texto alquímico em que isso exatamente a mesma coisa acontecia. Né? Imagina o pessoal até tirar sarro no meio dos Jungianos. Imagina como ele se sentiu incrível quando isso aconteceu, quando ele viu que ele estava certo. A partir disso, depois de alguns anos, Jung se aprofundou em estudar os textos alquímicos. Ele percebeu que nas descrições dos alquimistas, que não são científicas, mas que eles descreviam os processos que eram muito similares ao processo de desenvolvimento da personalidade, fazendo paralelos que são assim incríveis. Se você tem qualquer ceticismo, eu sugiro ler a Alquimia da Von Franz, porque assim é impressionante o quanto que os paralelos são bem pertinentes mesmo dos processos que eles falavam com o do desenvolvimento da mente. Então, nesse texto, nesse livro, né, na verdade, tem vários textos, a Von Franz, ela explica que, na verdade, se você já está com o seu desenvolvimento satisfatório, e o que é esse satisfatório? Queria explicar um pouquinho qual é a natureza da doença mental, né? Se a gente pensar em neuroses. Geralmente, você está em alguma situação em que a sua estrutura psíquica ela não dá conta daquilo e ela tenta se adaptar para permitir a sobrevivência da sua mente, a estabilidade. E quando isso é muito desafiador, muito contraditório, você desenvolve um problema neurótico. É geralmente os sintomas que você tem, seja quais forem, eles são uma tentativa sofrida do seu sistema mental se salvar. Então, você indo à terapia com esse sofrimento que não se resolve, né? Uma das características mais famosas da neurose é a repetição. Aí a gente vê de ressignificar isso, retrabalhar para entender o que aconteceu e o paciente poder se adaptar melhor aí à situação, tanto interna quanto externa do mundo que ele está. Então tem um sentido de adaptação. Portanto, essa visão que eu acabei de explicar hipoteticamente, de você se analisar ao máximo, ela vai contra essa ideia de equilíbrio e, segundo a Von Franz, na verdade faria mal. E esse é um estado que alguns pacientes, e ressaltando que eu trago isso da referência da Von Franz. Eu nunca tive essa experiência de um paciente super analisado, que deve ser muito raro também, né? Então estou falando puramente trazendo, puxando da referência da Von Franz. E na verdade isso traz problemas de adaptação para o paciente, ele ter se analisado demais. Ela fala que existe, na verdade, esse excesso. Então não, o que a gente tem que buscar é o equilíbrio, é uma adaptação, isso que é saudável para a mente. Você ficar se analisando em excesso, até uma coisa forçada, que não é aquela necessidade natural, pode até desequilibrar a sua relação com o inconsciente. Vou ler aqui das próprias palavras dela. O processo interior pode ser levado ao excesso, né? Não é um equilíbrio, ao excesso com fogo demais, como acontece com os que batalham após o processo de individuação. O processo de individuação é o maior objetivo do desenvolvimento da mente dentro da teoria do Jung. Então, assim, quem já alcançar isso já é uma coisa ideal, então quem após isso
tentaria forçar mais ainda. Tais pessoas dizem que não podem ir a uma festa, por exemplo, porque tenho de ficar em casa e fazer minhas mandalas. É o desejo de forçar o processo, mas ninguém pode forçar um processo de crescimento. Aqui em outra parte ela diz na página seguinte: até mesmo o bem, se for além da medida, é um erro. Tudo que contém a ênfase de um impulso infantil está errado. Pode ser sentido e sabemos que não levará a nada, mesmo que a intenção seja boa. Então achei interessante isso, né? Trazer essa curiosidade, que acho que é algo que a gente pode pensar, né? Eu melhoro com a terapia. E se eu ficar fazendo muita terapia, será que eu extrapolo e viro uma super pessoa, né? Diz a Von Franz que não. Então fica a dica para vocês, se tiverem gostado, curta o vídeo, comente, compartilhe. E se tiver outra coisa legal aí que você conseguir pensar para fazer, faz também.